que é a morte e como nós devemos encará-la? Bom, a morte é o resultado do pecado. Quando Deus criou o homem, Ele não o criou para morrer, mas para viver eternamente. Só que, com a queda de Adão e Eva, o pecado passou a existir. E com ele, a morte. A palavra diz em João 11:26, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Para nós cristãos, a morte ela não só é o fim do ciclo de vida terreno, mas o início de uma nova vida com Cristo, uma vida eterna, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E a Bíblia ela revela diversas passagens bíblicas que confirmam que é a vontade de Deus que a gente viva eternamente com Ele, ao lado dele. Mas essa promessa é para aqueles que consideraram Jesus como único e suficiente Salvador. É para aqueles que, dia após dia, lutam contra o pecado, que se arrependem das suas maldades, daqueles que buscam conhecer a vontade de Deus. Para esses, a morte é uma esperança. E a única coisa que a morte pode fazer a um cristão é aproximá-lo de Cristo. E por isso nós não devemos temê-la. Pelo contrário, nós devemos estar prontos para o dia que o Senhor vai nos chamar. Mas tem uma parte de pessoas que ainda não consideraram Jesus como único e suficiente Salvador. E talvez você que esteja assistindo isso seja uma dessas pessoas que ainda não o confessou, ainda nem o conhece. Ainda não abandonou os pecados, não confessou e deixou. Esse tipo de pessoa, ele corre um certo risco de a qualquer momento sofrer o dano da morte eterna. A palavra diz que o salário do pecado é a morte, e depois da morte segue-se o juízo. A nossa chance de escolher a vida eterna é hoje, é agora, porque nem o amanhã nós temos o controle. Depois que nós partirmos dessa vida, nós não teremos mais o poder de escolher, nem mesmo de clamar, porque o inferno é a ausência de Deus. Nessa vida nós podemos a qualquer hora chamá-lo, invocar o nome dele e ele certamente vai ouvir e vai se manifestar a você de alguma forma. Mas depois dessa vida, nós não temos essa oportunidade. Os não salvos não encontrarão a Cristo, mesmo que o busquem com lágrimas sinceras. A eternidade ao lado do Senhor. Lá não haverá mais choro, nem pranto, nem clamor e nem dor. Por outro lado, no inferno haverá choro e ranger de dentes. E isso eternamente, para os dois lados. E nós podemos fazer a nossa escolha nessa vida, hoje. E esse vídeo ele não é para te assustar. Ele tem dois motivos reais. Para você cristão, a morte é uma esperança. Não que você queira acelerar esse processo, que você deseje morrer, mas que você não viva com medo da morte, mas se aprontando para o dia que ela chegar. E você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, esse vídeo é um alerta e um convite a conhecê-lo e a escolher o lado bom, a escolher a boa parte, a escolher a vida eterna. Que você se permita ser convencido pelo Espírito Santo através desse vídeo. E que todos nós que esperamos a volta de Jesus tenhamos a consciência de que talvez nós nem o vejamos voltar, mas que talvez a gente volte para Ele antes, através da morte. Então, nós precisamos estar prontos para esse dia, que nós não sabemos quando será, mas que estejamos prontos para encontrar com o nosso Cristo.